Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Nós tivemos aqui o vereador Roger Barude, parabenizando aqui o nosso companheiro da Câmara pelo Dia do Economista, e eu também cumprimento aqui a pessoa do Reinaldo Cafeu, que é um economista, e cumprimento a todos os profissionais da área, do segmento, e informando que hoje na IT vai haver um debate interessante sobre logística, vocação ou mito, que vão discutir os modais diversos de rodovia, hidrovia, aerovia, ferrovia, no que diz respeito à economia. O trabalho do economista ele é de suma importância na sociedade em que vivemos, e, coincidentemente, nessa semana eu fiz uma publicação na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, a respeito da importância do emprego. Todos nós, trabalhadores, nós sempre almejamos ganhar mais, sempre. Se o trabalhador ganha R$1.000, ele quer ganhar 1.200. Se ele ganha 2.000, ele quer ganhar 2.400. E assim sucessivamente. É algo natural do trabalhador. Mas eu sempre dizia isso dentro da Polícia Militar, que o melhor salário que tem, nós não podemos traduzir em números. O melhor salário que existe é o emprego. Que a coisa mais difícil de imaginar é você chegar no final do mês e aí você não tem o dinheiro em razão do seu trabalho. Isso é dificuldade. Então, eu falo que o emprego, ele, de uma certa forma, ele impulsiona a economia. Por isso que eu fiz uma tradução de tudo isso que eu estou falando num quadro. E eu fiz questão de publicar esse quadro, e a fonte dele é o Tribunal Regional do Trabalho. Por favor, TV Câmara, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, está lá, a importância do emprego, né? Em razão do emprego, nós temos lá os agentes, que é o autônomo, que é o empregador, que é o empregado, que é o empreendedor. Consequentemente, eu tenho as ações de trabalho, de remuneração, de inovação. Eu tenho os reflexos que aumenta a arrecadação, aumenta o consumo, aumenta a renda, diminui a inadimplência, aumenta o posto de trabalho, e eu tenho como resultado o estímulo à economia, o auxílio à estruturação social e familiar, e eu atuo em áreas de produção, distribuição, consumo e bens e serviços. Vejo como é importante o emprego. Por isso que o grande desafio do nosso administrador, do nosso gestor municipal, do nosso prefeito municipal, é a atração de novos empregos para a nossa cidade. E é isso que nós esperamos, e é isso que nós, vereadores, temos que focar também as nossas atenções. O segundo assunto que eu pretendo falar hoje diz respeito à Crediserve. Quem não sabe o que é a Crediserve? É a cooperativa de crédito mútuo do servidor público do município de Bauru. Algum tempo atrás, houve uma notícia nesse sentido, e depois parece que a notícia esfriou e parece que todo mundo esqueceu. Mas hoje eu recebi uma informação, inclusive com o número do processo que tramita em uma das varas cíveis aqui de Bauru. Não vou citar nem a vara, nem o juiz, nada. Mas o que é interessante e relevante que nós saibamos? Que a própria cooperativa pediu falência. A própria cooperativa. Sabe por quê? Porque a cooperativa, o que ela dispõe hoje de ativo é inferior àquilo que ela tem de crédito, ou seja, de credor para pagar. Hoje, a cooperativa, ela tem um saldo na ordem de R$1.670.000, e ela tem créditos ou credores a serem pagos na ordem de R$3.507.000, ou seja, uma diferença de R$2.247.000. E uma das fontes de arrecadação da cooperativa, é exatamente o recebimento de tributos que os munícipes devem. O munícipe ele deve lá o ISS, deve o IPTU, ele poderia ir na cooperativa, pagar o tributo e a cooperativa fazia o repasse para a prefeitura. O que eu descobri, o que está acontecendo nesse processo? Primeiro, que quando a própria cooperativa pede a decretação da falência,
na própria petição, é consignado o seguinte: créditos conseguidos em favor de grupo familiar fulano de tal. Ou seja, a título de exemplo, relacionamos as seguintes operações nas quais se encontram presentes as irregularidades constatadas. Ou seja, quem estava administrando a cooperativa surrupiou o dinheiro da cooperativa. Como que ela fez isso? Por meio de empréstimos envolvendo a sua própria pessoa e também envolvendo seus familiares. Essa pessoa que é autora desse rombo na Crediserve, ela fez empréstimo para si própria, na ordem de 1.100.000, o marido dela, 689 mil, a genitora dela, 216 mil, a sogra, 842 mil, e ainda mais outras 2 pessoas, entre os quais um funcionário da Prefeitura Municipal. Esse funcionário na ordem de 400 mil reais. Ou seja, destruíram a cooperativa. E o próprio Banco Central diagnosticou essa irregularidade já em janeiro de 2018. Em janeiro de 2018. E aí, iniciou-se o processo no dia 25 de maio de 2018 e no dia 10 de julho de 2018 já foi decretada a falência. Então, o que se extrai disso aqui? Se extrai que se apropriaram de dinheiro, de tributos da prefeitura, e agora eu quero saber como é que vai ser pago isso. Porque quando nós temos uma situação de falência, os credores que têm prioridade para receber, normalmente são dívidas trabalhistas. E os tributos também estão nesse rol para receber, mas é uma coisa que vai demorar muito. Eu conversei com o secretário de Finanças hoje e perguntei para ele o seguinte: qual é o montante de tributo que a cooperativa recebeu, que é do município e que não foi repassado à prefeitura, aos cofres municipais? Passa de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Ele não pôde me precisar em valores exatos, mas a prefeitura vai ter um grande trabalho agora para poder recuperar esse crédito, que até então, se fosse pago num banco particular, num banco privado, esse problema não teria acontecido. Eu tenho 2 ali. Mas é algo que precisa ser alertado, é algo que precisa ser mostrado para que não se caia no esquecimento. Eu tenho aqui cópia de várias peças desse processo, que hoje já chega próximo de 6.000 páginas, mas pelo que eu percebi, a Justiça está dando uma celeridade interessantíssima para esse caso, porque a própria Justiça tem interesse em que isso seja solucionado o mais rápido possível. Era isso que eu tinha que falar a respeito desse assunto relacionado à Crediserve. Um outro assunto que eu gostaria de mencionar aqui, no meu pouco tempo que me resta, diz respeito à saúde. Eu gostaria de deixar meu tempo reservado para explicação pessoal, que eu vou falar do assunto Endurbe. Nós temos que autarquizar ou nós temos que liquidar a Endurbe? Esse é um assunto que eu vou explanar no meus 5 minutos de explicação pessoal. Para finalizar o meu tempo, no que diz respeito à saúde, recebi uma informação de uma funcionária que trabalha diretamente a saúde, e ela me deu uma informação. Eu perguntei para ela quantas pessoas já esse ano morreram aqui aguardando vaga. A exemplo daquilo que o vereador Cabela recentemente explanou para nós aqui. Só esse ano, até o dia 5 de agosto, até o dia 8 de agosto, antes das 24 horas, porque a prefeitura, a Secretaria de Saúde, só contabiliza as mortes depois das 24 horas. Mas sabe quantas pessoas morreram antes das 24 horas, ou seja, deu entrada e antes de completar 24 horas vieram a falecer? 60 pessoas.
60 pessoas aguardaram na fila, estavam aguardando uma vaga para internação. 60, não é um número qualquer, é muita gente morrendo. E aí, uma outra informação que nós temos, que a doutora Thelma sempre aborda aqui, é com diz respeito às vagas nos hospitais. O que nós precisamos hoje é de pelo menos 30 a 40 vagas para internação. É isso que eu pretendo fazer num pedido que vai ser, numa reunião que vai haver em São Paulo, na quarta-feira, com o secretário da Saúde, porque eu não vejo outra alternativa para resolver e minimizar o problema, a não ser disponibilizar a vaga para a clínica médica. Essa clínica médica, sim, hoje é a grande demanda que nós temos no município. E nós temos local para abrigar essas 40 vagas, sim, que é o hospital de base. O hospital de base, ele tem espaços ociosos que podem perfeitamente dar esse alento à nossa população e principalmente às pessoas que aguardam na fila. Muito obrigado.